Dentro da série Instituto Gunnar Vingre, vamos estudar com o pastor Afonso Chaves profeta Malaquias. Prosseguimos o nosso estudo nas Sagradas Escrituras e agora no livro do profeta Malaquias. Anteriormente fizemos o estudo do livro de Neemias e no livro de Neemias consideramos ser o último livro histórico do chamado Antigo Testamento e ali mostra para nós como ficou o povo após cativeiro e antes da manifestação de Cristo Jesus. O destaque que nós vimos no livro de Neemias não foi somente da reconstrução do muro, da muralha, do levantar das portas da cidade, mas que Neemias, como servo de Deus, governador, temente a Deus, trabalhador pela causa do Senhor, trouxe no meio do povo uma restauração, tanto social como também espiritual, dando ordens, estabelecendo normas para o povo conviver com justiça entre eles mesmos, como judeus, ninguém escravizando ao seu irmão, ou mesmo tudo aquilo que era, vamos dizer assim, impuro no meio do povo que fosse retirado. Foi Neemias que teve uma restauração tal que o povo passou dias ouvindo as Sagradas Escrituras, se alegrando e depois colocando em prática nas festividades e chegaram a fazer um juramento com assinatura de papel de que serviriam ao Senhor em todos os detalhes, cumprindo os mandamentos. E um particular de Neemias neste concerto é que ele mesmo, Neemias, assinou o termo de compromisso e mais um detalhe com respeito de que o povo não iria desamparar a casa de Deus, trazendo uma oferta anual, trazendo os dízimos, trazendo ofertas alçadas, trazendo primícias, conforme o que é estabelecido pela própria lei de Deus e também pela alegria do próprio povo. Neemias apresenta para nós no seu registro que se afastou da Judéia, tendo que retornar ao império medo-persa, a Susã, e retornou depois, e já encontrou o povo em transgressão, a casa de Deus desamparada, inimigos de Deus estranhos morando na casa de Deus. E outra vez Neemias tem que trabalhar para lançar fora quem ali morava, tem que também estar trabalhando para que o povo volte a os compromissos assumidos antes, os levitas que tinham ido embora para as diversas cidades retornassem a Jerusalém e entrassem na sua escala de serviço como porteiros, também como cantores, como instrumentistas e os sacerdotes nas suas posições para assistir o povo e também guardas da porta da cidade para impedirem a transgressão do sábado pela entrada de comerciantes em Jerusalém. Por que nós estamos falando tudo isto? Se o nosso assunto é Malaquias, porque os dois livros estão ligados. Malaquias é o último livro profético, encerra o chamado Velho Testamento. E temos em Malaquias a evidência de que o povo é o mesmo. Mais uns poucos anos, ainda que se suponha que Malaquias, o profeta, tenha sido contemporâneo de Neemias,
Entretanto, o povo estava de novo em transgressão. O povo tinha se afastado do concerto que tinham estabelecido. Concerto esse, conforme dissemos, narrado por Neemias. Muito bem, assim entramos em Malaquias. E temos Malaquias como profeta último no tempo do Antigo Testamento, trazendo registros que têm algumas características interessantes neste livro. Observem, para estudar Malaquias, cujo nome significa mensageiro, temos da parte de Deus por ele mensagens de Deus para o povo. E o povo pergunta, de uma forma talvez até cínica, a Deus sobre aquilo que Deus afirmava na sua mensagem. E Deus, entretanto, não se coloca como em dificuldade ou escapando ou não dando atenção, responde ao povo segundo as suas perguntas. Então, uma característica de Malaquias é isso: Deus afirma alguma coisa, apresentando as falhas do povo, e o povo pergunta cinicamente sobre aquilo, e Deus responde com mais detalhes. Qual era o erro deles em que tinham transgredido? Muito bem, então vamos ter várias perguntas do povo e várias respostas de Deus também. É um livro interessante por isto. Podemos dividir este livro de Malaquias em duas partes, ainda que muitas são as sugestões de esboço de estudo do livro. A primeira, que vai envolver os 3 capítulos primeiros do livro, é a mensagem do Senhor e as perguntas de Israel. Deus traz a mensagem, o povo apresenta perguntas e segue a resposta de Deus. E temos a última e segunda parte, o dia do Senhor, que é agora o capítulo 4, nos seus poucos versículos, apenas 6 versículos. Qual o tema do livro que poderíamos estar colocando? Acusações de Deus contra o judaísmo ou os judeus pós-exílio. Isso deve ter ocorrido em torno de 430 anos, 420 anos antes de Jesus vir. 100 anos aproximadamente após o retorno da primeira leva de cativos de Babilônia, com Zorobabel, por exemplo. 100 anos separava então Ageu, Zacarias, do profeta Malaquias, mas ainda faltavam 400 e poucos anos para Jesus vir. Sendo Malaquias o último profeta, temos, portanto, um período longo de 400 e poucos anos, como que de um silêncio de Deus, não existindo palavras proféticas que possam estar constando em alguma escritura. Não há homens de Deus levantado que fosse conhecido e registrado no meio do povo de Deus. Mas era o mesmo período do que Daniel já tinha falado. 7 semanas, 62 semanas, em tempo este que tudo seria reedificado, a nação progrediria, se multiplicaria em gente, em cidades, mas em tempos angustiosos. Já temos visto bastante desta angústia do povo nas citações dos livros de Ageu, mesmo Zacarias, Ester, Esdras, mesmo Neemias, mas temos Malaquias não falando da dificuldade física, lutas, mas sim a pobreza espiritual em que o povo já estava mergulhando mais uma vez. Aí está a realidade, já começa para nós essa lição. Se nós não tivermos cuidado, a tendência nossa é
nos afastarmos de Deus, passa-se um tempo curto, ou um tempo médio, ou um tempo mais longo, por nós mesmos, nós vamos desanimando, afastando de Deus, esfriando no nosso fervor para com Deus. É natural. Voltemos a Neemias. Foi só uma viagem para a Pérsia. Ao que voltou, o povo já estava todo corrompido, coisas terríveis já tinham acontecido, e a casa de Deus abandonada. Malaquias, mensagem de Deus, acusações de Deus contra os judeus. Por quê? Um curto período. E de novo, precisavam de correções. E isso que Deus vai fazer através de mensagens, perguntas do povo, resposta de Deus. Muito bem. Vamos observar então agora, passando ao texto das Sagradas Escrituras, desde o primeiro verso. O que nós encontramos já no primeiro verso do livro de Malaquias, a palavra simples que diz: peso da palavra do Senhor Deus contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Coloquemos isso como uma introdução. Peso da palavra significa a sentença de Deus, ou a mensagem em repressão, repressiva de Deus para com o povo de Israel, através deste homem Malaquias. Qual é a mensagem de Deus? No segundo verso, começa então a primeira mensagem, clara, quando temos num tema, num esboço, a colocação: Deus amou a Israel. Quando o verso 2 inicia dizendo: eu vos amei, diz o Senhor Deus. E esta expressão é a base, na verdade, de toda a razão do livro. Deus amou o seu povo. Nesta palavra, nesse amor imutável de Deus por seu povo, devido à sua misericórdia, misericórdia que dura para sempre, é que temos o fundo, todas as razões para as reprovações e exortações que Deus faz a seguir. Por que Deus vai falar tanto para o povo, um povo corrompido, e exortá-los a um retorno a Ele, com promessas tanto de castigo como repreensão, como de bênçãos, se atenderem? Amor. Deus amando o seu povo. Senão, não tínhamos livro de Malaquias, não tínhamos um povo de Israel, não haveria salvação sobre o mundo. As misericórdias de Deus são a causa de Israel, a obra salvadora, continuar sobre a face da terra. Mas observem, se há uma mensagem de Deus: eu vos amei, diz o Senhor. Existe no meio do povo uma pergunta, questionando o próprio Deus. Quando temos neste mesmo verso 2 a expressão: em que nos amaste? A pergunta de Israel, manifestando dúvida, incredulidade, não reconhecimento de que Deus pudesse estar operando alguma coisa boa para com eles. Israel, em que nos amaste? Observe que é uma realidade hoje. Jesus não prometeu que nós iríamos passar este mundo como num mar de rosas, de conforto, terra que mana leite e mel. Não, nós estamos no deserto. Em todo tempo ele avisou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É onde temos a tendência de achar que Deus nos desamparou, Deus nos ama, mas não é bem isso. Deus continua amando, Deus é amor. Em que nos amaste? E Deus responde ainda no verso 2, seguindo mais alguns versos, como o 3. Não foi Esaú irmão de Jacó? Observe a característica do livro, pergunta para cá, resposta em forma de pergunta também. Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia amei a Jacó. Já começa Deus provando que ama Israel, que tendo 2 filhos, Isaque,
Mesmo no ventre de sua mãe, Deus já disse: amei a Jacó. E diz o verso 3: aborreci a Esaú e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos dragões do deserto. Se alguém quisesse ver a nação de Edom, irmão de Jacó, Israel, que fosse então para o lugar das suas terras. Onde está o povo de Esaú, chamado Edom? Nas montanhas de Seir. Não tem mais nada. O povo sumiu. Então observe, Deus mostrou historicamente que um povo por si mesmo se desfez, enquanto Israel, com toda a oposição do mundo inteiro e dos diversos impérios pelo que estavam passando, com todas as tentativas de exterminar Israel, Israel continuava. Era a planta que dava raiz para baixo e folhas para cima e depois o seu fruto. Continuava Israel. No verso 4 e 5 temos colocação ainda de Deus mostrando: ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos, assim diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão e eu destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Esta é uma expressão: termo de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. É assim que Deus tem em conta Esaú, que é Edom, aquele que foi profano, que foi fornicário. Deus o afastou definitivamente, e é um povo contra quem Deus está irado, inimigo de Deus. Agora, e Jacó? Ali está, ingrato, transgressor, desobediente, mas contando sempre com o cuidado de Deus para com ele. E o verso 5, Deus afirma para Israel, dizendo: e os vossos olhos o verão, e direis: o Senhor Deus seja engrandecido desde os termos de Israel. Israel será grande, conforme disse Oséias. Israel será salvo, e muitos verão isso, e poderão engrandecer o nome do Senhor em louvor, em reconhecimento. Mas quanto a Edom, ira de Deus para com eles. Aí temos, conforme em Romanos, Paulo diz bem claro sobre esta escolha de Deus para com Jacó, que é Israel, mostrando que, na verdade, não é por nós mesmos que chegamos a Deus. Foi Ele que nos chamou e nos fez ovelhas do seu rebanho. Dependesse de nós, onde estaríamos nós? E Deus, na verdade, tem paciência com os vasos da desonra, como também para os vasos escolhidos para a honra. Porque vaso por vaso, todos os dois são de barro. Homens tendentes a falhar. Mas para com Israel, conforme disse os profetas anteriores, Deus sempre estendia a mão a um povo de duro coração, prevaricador. Resposta à pergunta de Israel: em que nos amaste? Misericórdia. Sempre voltando Deus com misericórdia para com Israel. Continuemos. Temos uma segunda mensagem, já no verso 6, quando Deus diz: Israel tem desonrado ao Senhor. Muito bem. A expressão que temos em todo o livro, destaquemos agora, é Deus como que falando na primeira pessoa. O verso 6 apresenta esta mensagem: o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Então Deus está falando aqui sobre a desonra de que é alvo. Chamam a Deus de Senhor,
chama Deus de Pai, mas aonde está a honra? Onde está o temor? Deus é desonrado. É afirmativa a mensagem de Deus. E observa a característica de Malaquias, que o povo responde com a pergunta: eis que, em que desprezamos nós o teu nome? Outra pergunta: em que te havemos profanado? Deus fala e eles não se sentem culpados, não acham a sua própria transgressão e devolvem para Deus a questão. Mas Deus responde no verso 7: ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Ao oferecer pão imundo, eles estão desprezando o nome de Deus. E a segunda pergunta é colocada no verso 7: em que te havemos profanado? E Deus responde: nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível, porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal, e quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Não faz mal? Nisto, Deus está desonrado, o altar de Deus está sendo profanado. Ao Senhor tem que se levar ofertas puras. E a lei determinava sobre os animais que tinham que ser puros, sem mancha, sem enfermidades, sem quebradura alguma, sem defeito algum. Tudo isso em simbologia das coisas perfeitas de Deus, em particular do sacrifício perfeito de Cristo Jesus como Cordeiro, observe, imaculado. E quando levavam oferta ao Senhor, uma oferta impura, oferta com defeito, então isso é profanar a Deus. Sim, é desonrar a Deus. E observem em Malaquias, neste capítulo 1, que o Senhor vai falando agora neste assunto em que ele é desonrado de uma forma longa. Por exemplo, no verso 8 mesmo, no final diz: ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Que isso quer dizer? Deus diz: vai oferecer para o príncipe no meio do povo seu? Ou qualquer um de nós, quem seria honrado ao receber como uma oferta, um agrado, uma coisa defeituosa ou imunda? Não seria isso como que uma provocação, uma zombaria, uma desonra? Não, e quanto mais para Deus. É isso que Deus está falando. Verso 10, Deus afirma ainda, como parte desta mensagem: quem há também entre vós que feche as portas e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Desta forma, não. Estão me cultuando em vão. Chegam ao meu altar com ofertas em vão, porque eu não aceito. E o Senhor afirma ainda, no verso 11, como o prenúncio do que vai estar acontecendo em dias seguintes, ao dizer: mas desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome. Deus é grande, Ele é o alto e o sublime, e Ele vai fazer que o seu nome seja grande na terra, de uma extremidade a outra extremidade. Isso simbolizado no nascente do sol, no pôr do sol, ou seja, de uma ponta até a outra ponta. Em toda a superfície da terra, o nome do Senhor seria grande. E continua o verso 11 dizendo: e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Estamos vivendo agora 2000 anos de cristianismo, bem diferente do povo de Israel, em que temos o nome do Senhor atravessando as terras, os países, de ilha em ilha, de geração em geração, até como hoje
o nome do Senhor sendo proclamado e sabendo que depois, com a ressurreição e a chegada aos céus de todos os fiéis, continuaremos exaltando o nome do Senhor para sempre. Grande é o nome do Senhor. O particular do incenso e da oferta pura é que Deus teria em todo o mundo e em todas as gerações, sempre, alguém que chegaria a Ele com uma oração, sim, de alguém que o reconhece como Deus. E quando trouxesse ofertas, sim, seriam ofertas puras, e não do jeito que aqueles sacerdotes faziam naquele tempo, em desonra, em profanação do altar de Deus. Observem a promessa. Para nós hoje está a lição: não oferecer ao Senhor aquilo, como diz um hino, ou disse Davi, que não nos custa nada, do que sobra, do que não faz diferença para nós. Não, ao Senhor se deve algo especial, de onde vem a palavra em primícias, primeiro o Senhor e para o Senhor daquilo que nos vem. E Paulo coloca isso numa posição muito mais excelente quando pede a oferta de nós mesmos como sacrifício vivo, agradável, santo para Deus. Observem a diferença de um servir a Deus no cristianismo, de alguém fiel, para aqueles sacerdotes numa vida toda hipócrita, fazendo os atos do templo, mas não reconhecendo Deus, não tendo na grandeza do Deus que é. Muito bem. E Deus continua ainda no verso 12 com outra mensagem dentro desse mesmo aspecto da desonra e da profanação ao seu nome, ao seu altar, ao dizer: mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é impura e o seu produto, a sua comida, desprezível. Por que eles diziam isso? Eles fazendo o ato, o ritual do santuário e desfazendo ao mesmo tempo. É como vir para a igreja para cultuar a Deus e desfazer. Há pessoas que têm essa tendência. Vem para a igreja, alguém está louvando, começa a criticar em vez de pegar a mensagem. Alguém tocando instrumento, fica olhando alguma coisa como que buscando uma falha. Olha para o pregador e não presta atenção na mensagem. Vem para a casa do Senhor como em oferta ou em adoração a Deus, mas na verdade está dizendo que a casa do Senhor, ou aquilo que é servido à mesa do Senhor, no culto, é algo imundo, algo desprezível. Precisamos ter cuidado. O Senhor busca aqueles que o servem, o adoram em verdade e em espírito. Pode o cantor cantar atrapalhando-se, o músico também falhar em alguma coisa, tropeçar o pregador em alguma palavra, mas uma coisa é certa: se a pessoa veio adorar a Deus, vai receber a comida certa para a sua alma, porque Deus é poderoso para agir acima das nossas falhas, da falha de alguém. Basta vir ao Senhor com verdade. Assim continua a palavra: porque eles mesmos diziam que a comida à mesa do Senhor era impura e desprezível. Verso 13 diz: dizeis, eis aqui que canseira, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Ser-me-á aceito isso da vossa mão? Diz o Senhor Deus. Observem que Deus volta ao mesmo assunto, colocando agora o roubado também. Coisas de transgressões, hoje seriam chamados crimes, coisas aborrecíveis ao Senhor, trazer para a casa do Senhor. Como alguém poderia estar chantageando alguém e trazer o dízimo para a casa do Senhor? Rouba por aí, mas não deixa faltar o dízimo para a casa do Senhor. Oprime a outra pessoa e traz o dízimo para a casa do Senhor. Também corrompe as pessoas com o álcool ou com a droga e traz o dízimo para a casa do Senhor. Nada disso. Deus não
aceita esta oferta, de forma nenhuma. E cada um pode, no seu raciocínio, na sua experiência, estender essas ofertas que para Deus são inaceitáveis. Assim continua o Senhor dizendo no verso 14: pois maldito seja o enganador que, tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor Deus uma coisa vil. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome será tremendo entre as nações. Observe como Deus estendeu este assunto do servir a Ele, do trazer ofertas a Ele, de uma forma imprópria. Deus não aceita, mas o nome dele será grande. O povo, os sacerdotes podem ter a tendência de macular, desonrar, mas Deus é superior a isso, em si mesmo e na sua ação, fazendo grande o seu nome sobre a face da terra. Capítulo 2 continua o mesmo assunto. E agora, diz o Senhor, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Já os sacerdotes, a classe sacerdotal, já estava em desonra no meio do povo, e Deus permitindo. Não que Deus tenha prazer nisso, mas fruto das próprias ações do povo. Observe que entre nós mesmos, tanto como cristãos evangélicos, ou como obreiros do Senhor, pastores, quantas vezes este título, essa expressão serve de zombaria no meio do povo? Porque há exemplos de pessoas erradas, comportamentos incoerentes com o título de cristão evangélico ou de obreiro na casa de Deus, e cai em desonra o nome de pastor, o nome de evangélico também. É a mesma coisa. Mas são eles os culpados disso? Não. Somos justamente nós, quando não temos o cuidado com a obra de Deus, sendo nós mesmos o exemplo da forma correta de ser povo de Deus. Observe que a mancha vai para todos. Ainda que a mancha não seja de todos, a mancha vai para todos, somos um corpo. Continuando nesse capítulo 2, o Senhor cita nos versos 4 em diante o exemplo de Levi. Levi, homem, que deu origem à tribo de Levi, tendo o Senhor escolhido esta tribo para aproximá-la dele mesmo. Observem isso. Deus fez um concerto com Levi, e houve homens fiéis entre os levitas, houve homens fiéis entre os filhos de Arão, sacerdotes. Em muitos exemplos, como Arão, depois Itamar, depois Finéias e outros mais seguiram. Até mesmo temos sacerdotes Zacarias, Jeremias, profetas, sacerdotes, homens fiéis. E Deus diz que, de fato, o concerto dele com estes, com a tribo de Levi, foi de paz e de vida. E há muitas promessas de Deus para com eles, e honra por servirem, ou pelo próprio fato de servirem o Senhor no seu santuário. E o verso 7 diz assim: porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Exemplo que estudamos há pouco, em Esdras, levita, que esteve ali ensinando o povo com toda a fidelidade. Que exemplo maravilhoso. Sim, e por ele ter a ciência das coisas de Deus, é a ele que buscam a lei
e também sendo ele o anjo do Senhor, como o líder, como aquele que orienta o povo no caminho certo. Que bonito isso. Esta é a honra que Deus tem dado para os seus sacerdotes, levitas, hoje, para os cristãos, porque todos nós somos chamados para sermos testemunhas do Senhor. Mas, entretanto, verso 8 começa com a palavra mas. Naquela geração do tempo de Malaquias, Deus diz: vós vos desviaste do caminho, há muito fizestes tropeçar na lei, corrompeste o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Aí está. Longamente o Senhor tem falado contra o sacerdote e corrigido a eles. E a mensagem continua, não para aí. No verso 10 do capítulo 2, não temos nós todos o mesmo Pai? É Deus que faz essa pergunta. Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Primeiro os sacerdotes, como levitas, estavam sendo desleais com o resto do povo, as outras tribos, porque cabiam a eles ensinar o povo e dar o exemplo. Estavam sendo desleais no meio da nação. E observe que eles não trabalhavam. Eles não tinham preocupação que o povo pagava a eles, sacerdotes e levitas, o dízimo de tudo e mais as partes das ofertas alçadas. Eles estavam sendo honrados, mas não estavam correspondendo com aquilo que era da obrigação deles, ensinar o povo no caminho que deviam seguir, no temor de Deus. Verso 11 diz: Judá foi desleal, abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Aí está. Israel, Judá, se corrompendo na mistura dos casamentos com filhas de povos estranhos. Porque é proibido e tem consequências ruins, porque tanto o marido como os filhos vão ter a tendência de seguir a idolatria da sua mãe. Casamento impróprio. Mas continuemos. Dentro da primeira parte do nosso estudo, a mensagem do Senhor às perguntas de Israel, chegamos agora à terceira mensagem, ou afirmação. Deus não aceita as oferendas de Israel. Está no capítulo 2, verso 13. Deus diz: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor Deus de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. É um reforço da coisa anterior, Deus não aceitando. Ainda que eles venham com lágrimas, choros, gemidos, Deus não aceita. O verso 14 vem a pergunta do povo: por quê? Por que Deus não vai aceitar as ofertas? E Deus responde no verso 14 mesmo: porque o Senhor Deus foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Aí vem a questão do casamento, não no aspecto do casamento de julgo desigual, com infiéis, casamento entre infiéis, mas agora os próprios casamentos dentro de Israel estavam em fragilidade, porque os maridos estavam sendo desleais, a mesma palavra anterior que vimos, sendo desleais, agora o povo, no caso os maridos com suas companheiras, a mulher. E continua a palavra, verso 15: não fez ele somente um, sobrando-lhe espírito,
E por que somente um? Eles buscavam a semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal com a mulher da sua mocidade. Outra vez, o aspecto. Deus tinha poder bastante para fazer muitos casais, não só Adão e Eva, mas fez um casal só, porque buscava uma semente de santos. Vamos entender do outro lado, uma única família de seres humanos na face da terra, onde todos, queiram ou não queiram, seriam irmãos, e todos têm como origem o mesmo Pai. Isso também para falar de Deus, que é único, é o verdadeiro Pai de todos os viventes. Então, se alguém está sendo infiel, desleal com a sua esposa, está sendo com a filha de Deus, com a sua própria irmã, no mesmo nível, na mesma família. E o Senhor ainda coloca o reforço no verso 16 do capítulo 2. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua veste. Diz o Senhor dos Exércitos: portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Esse texto é mais do que claro para mostrar como que Deus aborrece o divórcio. Deus não aceita, não aceita, não aceita. Pode acontecer, como vemos depois na instrução de Paulo em Coríntios, na primeira carta, capítulo 7. Mas é um pesar. Deus aborrece a separação. E Paulo complementa. A saída é reconciliar ou ficar só. Não tem outra alternativa diante de Deus, porque Ele aborrece o divórcio. Observe como Deus agrava essa expressão, porque Ele diz assim: porque o Senhor, Deus de Israel, observe este apelo, esta ênfase, aborrece o repúdio. Aborrece. Voltando uns versos atrás, o verso 14, Deus diz: eu fui testemunha. Eu costumo dizer que quando um casal começa lá com seus olhares, as primeiras palavras, os primeiros juramentos, achando que ninguém está vendo e não sabe que estão sendo registrados todos os momentos diante de Deus. Eles estão falando e Deus dizendo: tá bom, sou testemunha. Tá bom, sou testemunha. E passa o tempo e querem cancelar tudo isso. Deus diz: não, eu sou testemunha. Você prometeu, você jurou, entrou em compromisso. Então Deus é testemunha. Ainda mais Ele é pai, né? Ele é pai. Ele é pai do marido, Ele é pai da esposa. Então a dor maior de uma separação não é primeiramente deles, é do próprio Deus. Então Deus aborrece o repúdio. E vivemos em que tempo? Como é que estão as nossas igrejas evangélicas? Como é que está o nosso povo chamado evangélico? Achando que é normal. Não dá certo, não está indo bem, separa. Enquanto a palavra de Deus é reconciliação. A palavra social é diálogo, compromisso. Primeiramente diante de Deus, depois diante dos pais, diante da sociedade. Hoje em dia está uma vergonha. De púlpitos, pessoas dizendo: se não dá para andar junto, separe e arruma outro ou outra. E essa palavra, que Deus aborrece o repúdio. Aí são levitas hoje, sacerdotes, pregadores hoje, que estão ensinando o povo num caminho errado. Por isso, essa desonra no meio evangélico. O que se dizer? Não ensina o povo o caminho da verdade, ficam desonrados em si mesmos. Continua a palavra. Jesus veio e trouxe a palavra final, dizendo que aquele que repudia a mulher exponha em adultério. Exponha ao adultério. E ele mesmo adultera quando entra em compromisso com o outro. Expressão da palavra de Deus, não se muda isso.
Continuando. Segue ainda uma quarta subdivisão do nosso tema. Primeiro, a mensagem do Senhor às perguntas de Israel. Quando agora, no verso 17, Deus diz: enfadais ao Senhor Deus com vossas palavras. Deus se sente enfadado. Mas o povo responde com a pergunta: em que o enfadamos? E uma outra pergunta: onde está o Deus do juízo? Primeiro, digamos, tendo eles perguntado em que o enfadamos, Deus responde: nisto que dizeis. Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Aí vem o Salmo 73 outra vez, quando o salmista disse que olhando os ímpios, achou-os bem na impiedade, e os seus pés quase que escorregavam. Também no meio do povo, na geração de Malaquias, está escrito desta forma, de que o povo achava que os que andavam errado estavam bem. Estavam bem. E a segunda pergunta que já colocamos, voltamos a fazê-lo: ou onde está o Deus do juízo? Tanto em dizer que aqueles que fazem errado vão indo bem, ou onde está o Deus do juízo? É questionar Deus. Deus, você não faz juízo? Você não está vendo? Não vai agir? Como se Deus fosse indiferente, como se Deus fosse aquele que tivesse associação com o erro. Não. Deus sim, tem um tempo certo de agir, só que os homens não compreendiam. Por isso, entra no capítulo 3, em que Deus fala de uma atuação que estava já determinada, em que então se veria onde está o Deus do juízo. Aí vem o capítulo 3 dizendo: eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Paremos um pouco. A resposta é mais longa, outros versos mais. Mas paremos no primeiro. O que o Senhor está dizendo? Estão questionando ele como juiz? Que ele está indiferente? Então ele diz que vai enviar o seu anjo, que vai preparar o caminho dele. Mas de repente, ele mesmo virá ao seu templo. Quem é ele? Ele mesmo que vem ao seu templo. O Senhor, a quem vós buscais. O anjo do concerto, o anjo da aliança, o anjo do pacto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Deus está indiferente? Não. Há um tempo de agir. E ele vem. Só que primeiro ele vai mandar alguém preparando o seu caminho, um anjo que vai preparar o seu caminho. E este anjo vai ser identificado depois em Mateus capítulo 11. Jesus mesmo faz menção várias vezes. É o próprio João Batista, que vem no meio do povo trazendo após Malaquias uma mensagem forte da parte de Deus. E o Senhor mesmo disse: antes dele não houve outro maior do que João Batista. Então o Senhor mandaria alguém especial, preparando o caminho para ele, Deus, o Senhor, o anjo do concerto. Observe que o próprio Senhor se chama anjo do concerto. Lá em Ageu foi colocada a expressão: virá o desejado das nações. E aqui em Malaquias: aquele a quem vós desejais, o Senhor, o anjo do concerto. Então o Senhor vem, ele vem. Não perguntem, não questionem do seu juízo, ele vem, pessoalmente ele vem. E continua a palavra no verso 2, e coloca agora: mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á, afinando e purificando a prata,
e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Então observe que Deus não está indiferente. É a resposta dele. Eu mesmo venho em pessoa e vou assentar-me como um lavandeiro tratando de purificar os filhos de Israel. Ele mesmo. Ele será como ourives, fazendo passar o povo de Israel pelo fogo para a purificação. Mas quem vai suportar? Quem vai suportar? E quem, quando por ele for passado pelo fogo, vai subsistir? Querem o juízo? Então, bem, mas quem suportar? Observe que isso aqui não fala de um juízo final. Fala da presença de Deus conosco. É o Emanuel, Deus conosco. Ele mesmo, no dia a dia nosso, processando este fato. Querem juízo? Querem justiça? Querem correção? Então, eu vou agir. Mas quem vai suportar? Agora observe, Jesus veio e quem deu crédito à sua pregação? Aí ficou em paz. Reclamaram? Onde está o Deus do juízo? Quem é deles que prevaleceu, subsistiu? Quando, na verdade, entre os principais dos sacerdotes, Jesus tinha os mais fortes inimigos e opositores. Mas paremos um pouquinho e vamos ver onde está o Deus do juízo. E quando ele veio aceitando o pecado? Qual é a forma com que ele mostrou que não aceita a impureza, a transgressão, a injustiça? Justamente quando ele se deu a si mesmo na morte para expiar os pecados. Pelo que agora sim, quem se arrepende tem a purificação. Quem não se arrepende é réu da morte do Filho de Deus. Então a coisa ficou grave. Esta é a situação grave, muito séria, do tempo que vivemos. Muitos estão olhando para frente. Jesus vem para ser o juízo. Mas não é para lá que a gente tem que estar preocupado. Lá é só o travessão da soma, porque soma-se na hora os nossos atos, as nossas decisões. É hoje em que o Senhor está olhando e vendo se nós estamos dando atenção, estamos suportando o esfregão dele como lavandeiro na nossa alma, na nossa vida, se nós estamos suportando a purificação da nossa vida como ouro no fogo. Quantos fogem, correm na hora que o Senhor pede isso? Falta-te uma coisa, e esta coisa, como aquele mancebo, ele não quer ceder, escapa. Falta-te isto. E quantos, por causa deste isto que falta, prefere ir embora da presença de Deus? Aí está. Querem um Deus do juízo? Quem vai suportar? Mas Deus é o juiz. Não tem pacto com erro algum. Ele deu-se na morte para provar isso. Ele aborrece tanto o erro, a injustiça, o pecado, a iniquidade, que morreu por isso. Assim, diz a palavra mais à frente: o Senhor vai operar, aqueles que se deixam operar trarão ofertas puras para Ele. Observe, se nós deixarmos Deus agir em nós, somos aperfeiçoados, somos purificados e as nossas ofertas serão puras, serão aceitas. Verso 5 do capítulo 3: chegar-me-ei a vós para juízo e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o jornaleiro e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Então Deus é tolerante com erro? De forma nenhuma. Mas Ele chega a juízo e fará tudo isso. Será testemunha veloz contra. Agora, por que
tantos transgridem e vão continuando normal, como se não tivesse nada. Aí temos a expressão do verso 6, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. E Pedro coloca naquela afirmativa, a longanimidade de Deus. Deus espera que com mais uma oportunidade que nos dê, com outra oportunidade ainda que Ele nos dê, venhamos a nos corrigir e sejamos. Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes quer que ele se converta e seja salvo. É onde muitos se confundem, por causa da longanimidade de Deus, mas o juízo dele é presente. É presente. Continuemos. Nessa expressão de juízo, logicamente, abrange o tempo presente e já está colocado aí o juízo do final dos tempos. Porque aquele juízo do final dos tempos não é para ver se a pessoa está boa ou não, se tem algum reparo. Não, é só a declaração, a manifestação dos aprovados e dos reprovados. Recompensa para um e a outro. Recompensa pelo erro, o lago de fogo, recompensa pela mudança, aceitação da palavra, correção, a fidelidade, a vida eterna. Muito bem. Vamos para outra parte, subtítulo do primeiro tema, ou primeiro título, a mensagem do Senhor às perguntas de Israel, quando no verso 7 Deus diz, voltai para o Senhor. Verso 7 diz, desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Em vez do povo reconhecer suas falhas, seus erros, e já emendar, vão questionar Deus na pergunta. Em que havemos de tornar? E mais à frente vai ter outra pergunta também, quando Deus aperta o povo no fato de Deus dizer que estão afastados dele. Vamos ver nesta primeira pergunta. Em que havemos de tornar? Verso 8, o Senhor diz, roubará o homem a Deus? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. Vós me roubais. E o povo entra com a segunda pergunta, em que te roubamos? E Deus torna a responder, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Isso aqui é só para o Antigo Testamento, né? Não é para agora não? Ou Deus não é o mesmo? Vós me roubais. Verso 9, agrava o Senhor ao dizer, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, a mim, vós, toda a nação. Forte a expressão. Mas Deus está falando. Não é só para aquela geração. A Escritura ficou para nosso ensino. Muitos dizem que no Novo Testamento não tem nada disso. É engano. Porque em Mateus 23, nós vemos Jesus falando aos fariseus, que eles dizimavam o coentro, a hortelã, tudo é dizimado com muito cuidado. Imaginem o fariseu separando o dízimo. Tem quantas folhinhas de cebolinha? Tem 20, então 12 para o Senhor. Tem quantas folhinhas de salsa? Tantas. O dízimo do Senhor. Eles dizimavam rigorosamente. E o Senhor diz, mas esqueceis o principal, o juízo, a verdade, a misericórdia. Isso também é para ter da nossa parte para com Deus. Observa aí que o Senhor acrescenta, Jesus acrescenta. Não é só daquilo que ganha, dizimar. Ainda tem que dizimar em misericórdia, em juízo. E tantas outras virtudes que nós possamos ter como dons de Deus. Então o Senhor acrescenta. Mas a palavra do Senhor ainda complementa ao dizer,
deveis fazer estas coisas que são principais, juízo e misericórdia, e não omitir aquelas. Para quem quer uma palavra de dízimo no Novo Testamento, Mateus, a palavra de Jesus que assim fala. Depois temos Paulo também, que lá em Coríntios vai dizer mais alguma coisa. O que espera-se de nós, ou que Deus espera de nós, que nós não fiquemos detidos nos dízimos. Ele deu tudo e pede de nós somente o dízimo. Mas na verdade, em gratidão, em resposta ao amor de Deus para conosco, nós em amor deveríamos dar um pouquinho mais do que só o dízimo. Ele deu a vida dele toda por nós. O que seria adequado darmos a ele? Foi quando Paulo disse: a própria vida apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo. E Paulo exemplifica: não vivo mais eu, mas Cristo vive por mim. Então Deus não espera dízimo. Dízimo é o mínimo, mas na verdade Ele esperava que nós nos dessemos inteiramente a Ele. Este é o holocausto, oferta total, não é 10 não, 10% do carneiro, 10% do bezerro, não, é o bezerro inteiro. E Deus não está falando de bezerro, está falando das nossas próprias vidas. Apresentai o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então observe, mas até no dízimo, será que essa pergunta ou esta afirmação de Deus vale para hoje? Vós me roubais. Pode alguém roubar a Deus? Vós me roubais. Nos dízimos e nas ofertas. Por isso, há maldições. Mas o Senhor continua a dizer, verso 10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E muitos, um detalhe, querem fazer o dízimo do jeito que quiserem. E não é assim. Trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Mas o Senhor é tão bom que, se nós cumprirmos a nossa obrigação, Ele promete nos abençoar. Quando diz no verso 10, depois disso fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então observe, enfadar ao Senhor, desviar do Senhor, quantas expressões que Deus mostra a sua tristeza pelas nossas falhas. Mas continua a mensagem, verso 13, mais uma afirmativa da parte de Deus, uma declaração: as vossas palavras foram agressivas para mim. Pode o homem agredir a Deus? Eu coloco essa pergunta. Se lá atrás Deus fez uma pergunta, como que se o homem pudesse lesá-lo, aqui vamos dizer, as palavras foram agressivas para mim. O que é que agride a Deus? O povo pergunta no verso 13: que temos falado contra ti? Resposta de Deus: vós dizeis, inútil é servir a Deus. Quando alguém diz isso, é uma agressão a Deus. Servir a Deus é inútil? Não é para ser algo honroso? Tantos servem a tantos senhores que não pode fazer nada por eles, e aquele que deu a vida e nos sustenta dia a dia, servir a Ele seria algo assim? É agredir ao Senhor, achando é inútil servir a Deus. Mas no verso 14, Deus ainda coloca outra questão, dúvida do povo:
quando eles dizem que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto perante ou diante do Senhor dos Exércitos, que adianta servir a Deus? Que proveito tivemos? Continua o verso 15, ora, pois nós reputamos por bem-aventurados soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Como que voltando àquela questão anterior. Os injustos prosperam. Mas o Senhor vai responder para eles. Quando no verso 16, o Senhor diz: então aqueles que temem ao Senhor Deus, falam cada um com seu companheiro, e o Senhor Deus atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então está passando desapercebido diante de Deus aqueles que o servem? Não. O Senhor está atento e ouve quando nós falamos com o nosso companheiro. Cuidado com os queixumes e outras coisas mais. Vamos falar a palavra com o companheiro de confiança em Deus, de temor em Deus, porque essas palavras ou aquelas palavras, o que fizermos e falarmos estará anotado diante de Deus. Mas aqueles que temem ao Senhor, aquilo é precioso diante dele, está como um memorial, escrito diante dele. E continua o Senhor dizendo, verso 17, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. É inútil servir a Deus? No dia a dia nosso, Salomão já dizia, as mesmas coisas sucedem ao justo e ao ímpio. O justo pode contar com consolação de Deus, mas passa por as mesmas dificuldades do ímpio. E o justo ainda tem uma recompensa, a promessa de Deus, que é esta. Naquele dia que está por vir, observe que não só aplica-se hoje, mas projeta para o juízo final. Ali sim veremos a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Assim é que passamos à segunda parte deste livro de Malaquias, que é como continuação desse mesmo assunto, no capítulo 4, falando Deus, por Malaquias, sobre o dia do Senhor. Como é esse dia do Senhor em que veremos a diferença do justo e do ímpio? Sim, aí Deus diz, capítulo 4, verso 1, porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. O dia do Senhor, primeira atuação, o Senhor vai trazer juízo para o arrogante, para o malfeitor, para o soberbo, para o injusto, para o adúltero, para aquele que fala fraudulentamente, aquele que fala falsamente, aquele que perverte o direito do órfão, da viúva, do estrangeiro e não teme o Senhor dos Exércitos. Aí vê que essa palavra complementa as questões anteriores. Todo aquele que comete iniquidade será como palha. O dia que vem vai abrasá-los. Não ficará nem raiz, nem ramo. Ainda continua o Senhor falando que esse dia do Senhor que está por vir é um dia de triunfo para os justos. Quando no verso 2 e 3 diz, mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevador, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés.
naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Olha como é que o Senhor fala. Nascerá o sol da justiça, plena claridade, justiça em abundância, salvando a cada um das suas lutas, dificuldades, tribulações, hoje e na plenitude, na volta de Jesus. Mais ainda, observem, vamos estar tão cheios de alegrias. Aí tem o exemplo dos bezerros do cevador, na ideia de que aqueles bezerros que ficam presos, quando solta no pasto, sai pulando de qualquer jeito, cheio de alegria, porque está livre e com todo espaço à sua disposição. A eternidade toda, todos os lugares amplos do que é celestial. Haverá abundante alegria. Agora, quanto aos ímpios, observe aqui, de muitas expressões na Bíblia que podem trazer dúvida quanto à sorte do ímpio, aqui fala bem claro, eles se farão cinza debaixo dos nossos pés, dos pés daqueles que forem por Deus achados justos, tementes a Ele, fiéis. Muitos têm ideia de ímpios vivendo eternamente no gemido de lago de fogo. Não há vida fora de Deus. A promessa de Deus é para os que creem nele, vida eterna. E para os que não creem nele, é a morte eterna. Não existe vida para isso. Então, Deus é juiz. Tem o tempo certo dele agir. Ele vai agir desta forma. Mas, ainda assim, a palavra de Malaquias encerra nos versos finais, a partir do 4, com mais exortação. Exortação. Quando diz, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Lembrar da lei, lembrar dos mandamentos. Na verdade, naquele tempo, a referência do Israel era Moisés, lei de Moisés. Mas Jesus veio e trouxe a perfeição em tudo, até na compreensão da lei, ditada por Moisés. Porque Moisés tinha figura e Jesus vem com a lei na expressão exata. Conforme Paulo chega a dizer, tudo que a lei poderia dizer resume-se em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí está. É esta lei que devemos estar guardando. Continua a palavra, verso 5: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Observe que isso não é o dia final, do juízo final, no dia da ressurreição. Não. É o tempo chamado hoje. Se o profeta Malaquias, por Deus, falava, chegará um dia, porque vem aquele dia, e esse dia é o presente, que culmina, lógico, com a manifestação do juízo final. Pelo que, antes que acontecesse tudo isso, o Senhor mandaria o profeta Elias. Observe, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Quem é o profeta Elias? Não é Elias. Este foi arrebatado e não voltará. Mas a expressão do próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 11, ele diz aos seus apóstolos, seus discípulos, dizendo, o Elias que havia de vir é João Batista. João Batista é aquele que marcou a época do antes e o após. A chegada do grande dia do Senhor. Alguém está esperando o final dos tempos? Mas é hoje. É hoje. Quando o Senhor já viria e se assentaria como lavandeiro e ourives, agindo sobre as nossas almas. Quem suportar isso é salvo. Mas quem poderá subsistir? É hoje.
É hoje que o Senhor está agindo. Por isso tem a palavra de Hebreus, havendo Deus falado antigamente, de muitas formas, muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas agora é Ele mesmo falando. E como escaparemos nós, dizem Hebreus, se não atentarmos a uma tão grande salvação? Agora, porque o juízo é o resultado final. É hoje, o grande dia do Senhor. Dia de salvação para todos os povos. Para quem crê. Oportunidade de salvação para todos. Mas, entretanto, é a conclusão. Definição para os ímpios. Porque a luz se manifestou e amaram mais as trevas. Assim, atentem bem o verso 6 também, quando se diz: converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quando João Batista veio, ele foi trazendo para o povo de Israel as instruções últimas, antes de Jesus vir. Lendo os evangelhos, nas palavras que trouxe João Batista, não vão ver, ele instruindo os soldados, instruindo aos fariseus, instruindo aos que eram dominadores do povo, a todos, a cada um a sua instrução. Os que cobravam tributo, tudo, ele trouxe a instrução. Então essa conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, é no sentido de que os pais de Israel, que trouxeram o exemplo de fé, fidelidade, confiança, esperança em Deus, os filhos atuais, na geração em que o Senhor faria vir, deveriam estar voltados para isto, para os seus pais. Pais para os filhos, filhos para os pais, no sentido da instrução das coisas de Deus. Mas, por outro lado, vão entender também que é no sentido de pais e filhos hoje, porque os filhos são responsabilidade dos pais. No sentido de não só serem gerados na carne para essa existência, mas serem instruídos, exortados, serem também ensinados, por exemplos também, nas coisas de Deus. Então, os pais têm instrução, ou temos instrução nas cartas de Paulo, Pedro, Tiago, de como tratar seus filhos, e os filhos, como tratar seus pais, para que nisto não haja maldição nesse juízo de Deus que é hoje presente. Hoje presente. Muito bem. Aí está a situação. Essas palavras servem para hoje? Destaco uma vez. Dia do Senhor, grande e terrível. Não é aquele dia, não. Ele é só o término. São os últimos instantes e a última operação de Deus neste mundo. Terrível é hoje, quando estamos na prova. Prova essa que Joel disse. Estamos no vale da decisão. Qual é a nossa decisão? A pergunta de Pilatos permanece: que faremos de Jesus chamado o Cristo? Que faremos daquele que é chamado o anjo do concerto? Está diante de nós a pergunta. Qual a nossa resposta? Qual a nossa decisão? Aqui podemos encerrar o livro de Malaquias. Só coloco um detalhe, que muitos lançam Elias como sendo um que vai vir ainda, por causa dessa citação. Mas, por favor, o contexto mostra. Mateus 11 mostra que esse Elias, todo esse contexto, fala de João Batista. Ah, mas tem as duas testemunhas. São duas. Aqui fala de um Elias. Um homem que viria, João Batista. Quanto às duas testemunhas, é outro caso. Refere-se a outra ou outras pessoas. Não é Elias. Como alguns ousam dizer, Elias ainda vem ainda, antes do derradeiro dia do Senhor, na manifestação do anticristo, no chamado dia de grande tribulação. Não, não e não. Hoje já é o grande dia, e dia terrível, em que Deus prova a cada um de nós. Observe que esse livro de Malaquias é seguido agora de um período de silêncio, séculos, e depois vem a palavra do Senhor lá com João Batista,
Aí entramos no chamado Novo Testamento. Na sequência do nosso estudo, para a próxima oportunidade, entraremos no estudo dos Evangelhos. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.